Amém, irmãos? Miqueias, capítulo 2, do verso 6 ao 13. Nosso quinto sermão aqui. Vamos fechar o capítulo 2, tá, irmãos? A verdade sendo rejeitada. Alguns acreditam, alguns não. Uma grande maioria acredita que o evangelho ele é aceitável. Obrigado. Mas nós sabemos que o evangelho é muito mais rejeitado do que aceitado. Aí você deve estar pensando assim, mas pastor, quando eu saio da minha casa para cá, eu vejo tanta igreja, eu vejo tanta gente, e quando eu entro nas redes sociais, na internet como um todo, eu vejo tanta gente, tanta igreja, igrejas superlotadas. Mas escute o que eu vou dizer para você. Não é a primeira vez que eu digo. Olhe para o que está sendo pregado nessa igreja. E uma das evidências do evangelho verdadeiro, uma das evidências de que ali o evangelho verdadeiro está sendo pregado, é quando é pregado o que nós acabamos de cantar aqui. Nós acabamos de cantar o quê, meus irmãos? Sim, eu amo a mensagem do quê? Não é mensagem da prosperidade, não é mensagem da cura, não é mensagem de libertação, é mensagem da cruz. Aí você deve estar se perguntando. Ou não, né? Mas vai que tá. Mas Deus não prospera, pastor? Deus não cura, Deus não liberta, Deus faz tudo isso. Mas a evidência primordial de Cristo foi pregar arrependimento, cruz. Quando a gente lê os evangelhos, quando Jesus começa o seu ministério, chega uma hora que ele diz assim, olha, eu vim para pregar arrependimento, que as pessoas eram só pedindo para que ele libertasse, que ele curasse, que ele fizesse prodígios e maravilhas. E todas as vezes o evangelho é pregado genuinamente, ele vai sofrer rejeição. Ele vai sofrer rejeição. A igreja de Cristo, ela cresce, cresce. O Senhor salva, salva. Mas não é assim como as pessoas pensam e imaginam. Por que que não é? Por que que a gente não tem que acreditar que é? Porque o evangelho, para salvar, primeiro ele ofende. E nesse ato de ofensa, duas coisas podem acontecer. A primeira é se arrepender. A segunda é se revoltar. E aqui a gente tem um texto diante de nós para nos trazer a convicção de que se a gente pregar o evangelho como deve ser pregado, nós vamos sofrer rejeição. Nem todo mundo vai querer ficar perto da gente. Nem todo mundo vai querer ouvir a gente. Pastor, isso é pessimismo, não. Isso é verdade. Isso é verdade. Com isso em mente, ore para a leitura do texto. Verso 6 do capítulo 2. Eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancaram a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra.
Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre o caminho. Eles abrirão o caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Curva a sua cabeça. Deus Santo, nós te louvamos, te agradecemos e mais uma vez te somos gratos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para te louvar, te engrandecer. Por isso, Deus, diante daquilo que tudo que oramos, lemos, cantamos, ó Deus, nos colocamos diante de ti, um coração contrito e quebrantado, reconhecendo os nossos pecados e recorrendo a ti por perdão. Perdoa-nos, Senhor, as nossas iniquidades. Nos faz estar santo e puro diante de ti. Não nos deixa sair da mesma forma que entramos aqui, Senhor. Fala aos nossos corações. Que cada um aqui, da criança ao idoso, e como eu sempre te peço, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados, que o poder do teu Espírito Santo fale através de mim. Que eu seja simples ao mesmo tempo profundo. Ó Deus, que eu confronte, mas que ao mesmo tempo console. Que haja salvação no meio do teu povo, que haja renovação. Prepara-nos, Senhor, também, eu te peço, para esse grande cerimonial que aqui celebraremos nessa noite. A lembrança da tua morte na cruz. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço, por todo o teu povo, onde quer que esteja agora se reunindo, que a tua graça e o teu poder seja manifestado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Como é que eu divido o texto aí, meus irmãos? Verso 1 e o 2, o protesto contra a verdade. A rejeição da verdade. Nosso ponto 2, que vai do verso 3 ao 11, denúncia e consequência sobre aqueles que protestam. E o seu protesto é de rejeição, o que o Senhor tem falado. E terceiro, meus irmãos, não podia, e é sempre isso que aparece. Em todos os profetas que nós temos falado aqui, Deus se mostra muito irado. A mão da justiça de Deus, do castigo de Deus, é muito evidente, mas o Senhor sempre traz uma promessa de esperança, de salvação para aqueles que aceitam a sua palavra, por mais dura que ela seja. Essa é a divisão do nosso texto. Mas eu começo dizendo aqui, meus irmãos, que nenhum ministério fiel da palavra de Deus fica sem oposição. Nenhum, sem exceção. Uma das marcas da igreja verdadeira é a perseguição. Então, um grande indicativo de que uma igreja não é uma igreja verdadeira é quando ela não incomoda o mundo. É quando ela não sofre rejeição. E eu posso dizer que o diabo, Satanás, se opõe a essa igreja que prega esse evangelho, o evangelho da cruz, atacando de duas maneiras. Duas maneiras. Grave isso. A primeira é rejeitar ou mesmo atacar os pregadores. A segunda
é subornar os pregadores para que eles façam aquilo do contrário que a Bíblia manda fazer. Entendeu aí? Satanás, ele age, aquele pastor é fiel. Então ele vai fazer de tudo para que aquele pastor deixe de ser fiel, para que ele desista. E quando assim ele não consegue, aí ele tenta subornar, ele tenta colocar na mente, no coração do pastor, assim na igreja, dizer, pastor, esses seus sermões, a igreja não cresce porque o sermão está muito assim. O senhor fala muito de inferno, o senhor fala muito de pecado. Era bom que o senhor falasse de vez em quando sobre isso, sobre aquilo outro. Deixasse a igreja fazer isso, aquilo outro, e quando menos se espera, aquele pastor deixou de pregar o evangelho da cruz, o evangelho verdadeiro. Isso é tão sério, porque comumente o resultado do evangelho verdadeiro, ele não é muito visto, ele não é muito percebido, mas a consequência, a vantagem daquele que não prega o evangelho verdadeiro, ele é muito explícito. E nós vivemos em um mundo que as pessoas são julgadas pelos resultados. Pelos resultados. O evangelho errado, o evangelho corrupto, ele aponta muito para os resultados. Está dando certo, não importa o que eu estou dizendo. Está agregando pessoas estão se rendendo a Cristo, está valendo. Mas nós sabemos que não é assim. O evangelho verdadeiro, ele não vai agir a priori nas circunstâncias, aquilo que a gente pode ver, mas no interior das pessoas. Por isso que o Senhor Jesus, para alertar o seu povo, ele vai dizer, para que a gente conheça um falso profeta ou um falso crente, a gente tem que olhar para o fruto, para aquilo que ele vai manifestar. Mas antes de olhar para o fruto, ele está dizendo, conviva, ande, veja como é que ele se comporta, qual a conduta dele. Meus irmãos, essas são as principais artimanhas de Satanás. Ou ele ataca um pastor verdadeiro para que ele pare de pregar, para que ele desista, ou ele tenta de todas as maneiras o fazer acreditar que aquela maneira certa que ele está fazendo é errada. E ele entra no pragmatismo e assim não sofra o protesto. Aqui parece que é o segundo caso. Aqui parece que Miqueias está confrontando pessoas que estão dando ouvidos a falsos profetas. Assim como em Amós também a gente percebeu isso. Olha o que o texto diz aqui, ó. Olha como é que começa o nosso texto aí. Eles dizem, quem está dizendo isso? Os ouvintes que ouviram a pregação, né, de Miqueias. Qual foi a pregação de Miqueias? Foi a nossa pregação passada. Os avarentos. Lembra? Vocês vão dormir e ficam maquinando, pensando como é que vocês vão colocar o projeto, a ganância, né? A ganância, a avareza. E aí no verso 3, o profeta diz, portanto, assim diz o Senhor, eis que estou forjando, estou pensando também, calamidades contra vocês. Enquanto eles achavam que aquilo era prosperidade vindo da parte de Deus, Deus está denunciando, não é prosperidade, isso aí é ganância, isso aí é avareza, e eu vou tratar isso. E aí nós vimos, do verso 3 até o verso 5, o que o Senhor disse que ia fazer. E aí eles escutam esse sermão, um sermão duro, um sermão difícil. Eles escutam isso, e quando eles escutam, eles são tão arrogantes, tão prepotentes, que eles dizem isso aqui, ó. Não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Lembra da aula de ontem? Do nosso texto principal? Aquele que teme ao Senhor tem as bênçãos do Senhor, mas aquele
que não teme ao Senhor tem a desgraça sobre a sua vida. Aqui eles não mostram nenhum pingo de temor. Ao olhar para o profeta de Deus e dizer, não profetize isso. Nós não aceitamos essa mensagem. É interessante, meus irmãos, que quando o profeta fala aqui, não profetizem, essa palavrinha profetizem aqui, não é a mesma palavra que comumente aparece relacionado quando o profeta fala da parte de Deus. Quando Deus diz assim, abre a boca e profetiza. Na nossa tradução em português parece ser a mesma palavra, mas aqui não é. Por quê? Porque essa palavra aqui ela está sendo falada por aqueles de corações orgulhosos. E mostra a arrogância e soberba dele pela palavra que eles colocam aqui para profetizem. A palavra que está aqui é mais ou menos a ideia assim de lástima, de tagarelice. Entendeu? A palavra, eu podia traduzir aqui, eles dizendo assim, ó. E eles dizem, não, eu estou querendo conjugar o verbo, não consigo. Tagarele, não sei se existe, né? Não tagarele. Ou então, não fale, seu tagarela. A ideia de gotas, não fique jogando essas gotas de palavras, zombando. Zombando, por isso que o primeiro ponto eu coloquei essa ideia de protesto. Eles protestando contra o profeta, dizendo, não fique falando besteira, né? Esse tipo de coisa. E eles falam isso por 2 vezes. Não profetizem tais coisas, não fique tagarelando essas coisas. Qual foram as coisas que eles estão dizendo que Miqueias tagarelou? É você olhar o verso 3, eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço, vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Verso 4, naquele dia se criará um provérbio. Ele está chamando tudo isso aqui, que é a palavra de Deus, é a pregação do profeta, está chamando de tagarelice, de palavras pingos de palavras, que não tem valor, que não tem peso, entendeu? Que não causa nada. É isso que eles estão dizendo. E aí, eles afirmam, porque a desgraça, que é tudo isso que eu acabei de ler, né? No verso 3 e no começo do verso 4. A desgraça não cairá sobre nós. Eu me lembro que um pastor foi pregar em uma igreja, e ele pregou lá e tal. E depois ficou o comentário, na igreja que ele pregou, que ele era o pregador do caos. Do caos. E ele foi lá, leu o texto, explicou o texto, aplicou o texto, e as pessoas lá da igreja ficaram comentando depois que ele é o pregador do caos, né, só falava desgraça, né, não trazia uma palavra de alívio, só falava desgraça, e assim ele ficou conhecido por ser o pastor do caos. Assim era Miqueias, Jeremias, Isaías, todos eles eram vistos assim. As lamentações de Jeremias é de lamentar mesmo, o que ele diz lá. Como é que tu me levanta, Senhor, para pregar um negócio desse aqui? O povo não aceita, o povo não quer. Até que ele entendeu. Até que ele entendeu. É do jeito que Deus quer. E aqui não é diferente dos nossos dias, não. Como eu sempre estou dizendo aqui, né? Agora, nesse momento, tem um monte de igreja aí pregando um evangelhozinho bem gostoso de ouvir, bem maravilhoso de escutar, de digerir, de engolir, de mastigar. Bem facinho. A pessoa chega triste, ela sai feliz da vida, mas não com a felicidade de fato necessária. Você está aqui hoje para ouvir isso aqui, para justamente não cair nesse erro de achar que Deus é só amor, que Deus é só misericórdia, que Deus só prospera, que Deus só cuida, que Deus só guarda, que em hipótese alguma Deus desce com a sua mão poderosa contra os seus. A palavra do Senhor aqui é contra os seus. Os filhos de Jacó, Israel, é contra os seus. Aí eles estão dizendo isso, porque a desgraça não cairá sobre nós. Insiste em dizer,
tais coisas anunciadas está sempre relacionado a tudo que ele vem falando, desde o capítulo 1, mas com um peso maior, o capítulo 2, nosso sermão passado. Tais coisas anunciadas não alcançarão a gente. É isso que eles estão dizendo. Não alcançarão a casa de Jacó. Não, não vem não. Não vem. Tem nem perigo de vir sobre nós. Deus nos abençoa. Deus nos guarda. Nós somos o povo de Deus. Eles estão dizendo coisas corretas. Deus é um Deus de bênção. Deus escolheu de fato eles. Eles estão dizendo verdades, mas não verdades completas. Esse Deus que abençoa, esse Deus que salva, meus irmãos, é um Deus que quer santidade, é um Deus que quer obediência. E eles esqueceram disso. Por que esqueceram disso? Porque não era pregado isso. Faça essa experiência. Terminou o culto aqui, chegou em casa, abra e vá ver algumas pregações aí, dessas ditas igrejas aí, que estão crescendo e tal, estão na moda. Olhe se há convite para arrependimento. Olhe se há confronto de pecado. Não há. Não há. Aí se esquecem. E a Bíblia aqui está gritando que Deus quer obediência. Deus quer obediência. Deus tirou, meus irmãos, o reino de Saul. Não foi porque Saul adulterou. Não foi porque Saul matou pessoas assassinas. Não foi porque Saul roubou. Não foi porque Saul disse coisas indignas para com Deus. Não foi. Por que Saul perdeu o trono, meus irmãos? E eu acredito, como muitos, que também nunca foi salvo na vida. Por quê, meus irmãos? Porque ele desobedeceu. E ele desobedeceu fazendo algo que o Senhor requer, mas que não era para ele fazer. Todas as vezes que o povo de Deus ia para uma guerra, antes o sacerdote tinha que fazer um sacrifício a Deus. E nesse dia, ele não queria ir, estava certo, eu não posso ir sem antes sacrificar a Deus. Mas não era a função dele. Aí ele não esperou o profeta fazer. Ele fez com uma boa intenção. Por causa disso, leia o texto. O Senhor tirou. E hoje em dia, as pessoas acham que Deus mudou. Deus não mudou. Deus quer obediência. Deus quer ser adorado. Deus quer estar em primeiro lugar. Deus quer que amemos a Ele em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Coisa que eles quebraram completamente, mas batiam no peito e diziam: não tagarela essa palavra não é de Deus. Não é Deus está falando isso aí, não tem nem perigo, nós somos escolhidos dele. E aí eles vão dizer isso aqui, estaria o Espírito do Senhor irritado? Olha a imagem que eles têm de Deus. O Deus que nunca se irrita. Um Deus que está sempre sorrindo. Diga aí, irmãos, se não é o evangelho em muitas igrejas hoje, que é um Deus que está lá, de braços abertos, você pode fazer o que você quiser, viver como você quiser, que Ele está lá, Ele não vai judiar de você, porque Ele é Deus, Ele é amor, Ele é luz, Ele é labareda, sei lá o quê, entendeu? Venha, venha. Não tenha medo de Deus, ou seja, não tenha temor de Deus, não tenha respeito, não tenha reverência. Venha. Deus é Deus. É isso que eles estão dizendo. Eles deveriam lembrar só daquelas partes registradas de Deus abrindo o mar, livrando eles, os seus antepassados, Deus fazendo cair maná, coluna de fogo, as nuvens lá protegendo eles, e tudo aquilo que a gente sabe, as pragas do Egito, coisa fantástica. Eles iam lembrar só disso, mas eles não lembravam de que aquele povo que saiu do Egito só entrou a geração de Josué e Caleb. E por que não entraram? Porque não obedeceram a Deus. E por que eles não lembravam disso? Porque os falsos profetas não falavam toda a verdade acerca de Deus. Era só o Deus que faz, o Deus gênio da lâmpada. Que você se aproxima, pede o que você quiser e é só esperar. Que Ele é o Deus do ouro e da prata e vai lhe dar. Você não tem responsabilidade nenhuma.
É exatamente hoje, meus irmãos. As pessoas que escutam o evangelho errado, é assim que eles olham para Deus. E é assim que eles agem quando escutam o evangelho em toda a sua inteireza, de que Deus é justiça, que Deus castiga, que Deus pune, que Deus fere, que Deus mata. Entendeu? Eles, não, mas o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, ele não mata. Então arranca lá Atos capítulo 5, que tem lá, Ananias e Safira, ali já é Novo Testamento. Ali já é Novo Testamento. E ali os dois são mortos. Por que eles são mortos, meus irmãos? Porque mentiram. Simplesmente mentiram, foram fulminados. Mentiram. E o que estava por trás da mentira deles? Um coração avarento. Pedro foi direto, porque mentiste ao Espírito Santo. Pá, morreu. Deus matou. Jesus, quando é indagado em Mateus capítulo 24, como será o fim, quando é, que horas vai acontecer, o Senhor não se preocupa a dizer detalhes, mas ele diz uma coisa, quer dizer, ele diz várias, mas ele diz uma coisa que cabe aqui. O que é que ele diz, irmãos, lá? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Cuidado com o que você ouve. Cuidado. Aí o profeta aqui escuta isso. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? Deus não é mau, eles imaginam. Por quê? Eles comparam a questão de maldade com os atos humanos. Lembra que eu disse? Todas as vezes que aparecer a palavra Deus fez o mal, e apareceu, né? Deus vai fazer o mal contra vocês. Foi o que eu ensinei aos irmãos. Substitua a palavra mal por justiça. Deus não é mal, não há mal moral e nem mal no ser de Deus. Deus é bom, Deus é perfeito. E por ele ser bom e perfeito, todos os seus atributos são perfeitos e são executáveis. E a justiça é um deles. Aí a justiça agindo em nós, isso é mal, mas não porque Deus é mal. Eles não entendiam isso, por isso eles diziam, será que ele agiria assim? Meus irmãos, esse povo aqui esqueceu o que o profeta Amós falou, são contemporâneos. Joel, Oséias, melhor dizendo, eles esqueceram o que Deus disse que ia fazer. Eles esqueceram o que Deus já estava fazendo. A Síria já estava ali para pegá-los. E eles não conseguiam ligar uma coisa à outra. Por quê? A mente totalmente corrompida pelos falsos pregadores. Aí, todos acreditam, todos os comentaristas que eu li, acreditam que até aqui é eles falando. Certo? Eles quem? O povo de Deus que ouvia essa palavra, essa profecia. Povo de Deus, entenda. E gente que não era povo de Deus que estava no meio. Não é? Verso 6, verso 7, até esse segundo questionamento, a segunda pergunta. Será que ele agiria assim? Aí entra agora Miqueias. De fato, as minhas palavras fazem o bem aos que andam, ao que anda retamente. É como se o profeta tivesse dizendo assim, irmãos. Ore, isso aí que vocês estão dizendo é porque vocês não andam em retidão. Se vocês andassem em retidão, vocês iam aceitar. Porque haveria arrependimento no coração de vocês. Vocês de fato perceberiam que o caminho que vocês estão trilhando não é o caminho que é da vontade de Deus. Entendeu? Por isso, ele diz essas palavras. De fato, as minhas palavras fazem o bem. Porque na minha cabeça, e eu estou usando sempre isso, a Bíblia ela nunca vai ser lógica para a nossa razão humana. Quando eu digo razão humana, é uma razão que pensa sem a dependência e o auxílio do Espírito Santo.
O auxílio do Espírito Santo é o poder de Deus fazendo daquilo que é ilógico se tornar lógico. Então, na razão humana, sem a dependência do Espírito Santo, não faz sentido essa fala dele aqui. Depois de tudo que ele falou, das palavras que ele ouviu, né, do seu público. Ele poderia dizer muitas coisas. Por exemplo, de fato, essas palavras que vocês estão falando retratam o quanto vocês não conhecem a Deus. Ele podia dizer, olha, essa palavra é dura mesmo. Aceite ou não. Mas ele diz isso aqui, meus irmãos. De fato, as minhas palavras fazem o bem. Ele deixa firme o fato de que todas essas coisas duras que ele falou da parte de Deus, que coisas duras, meus irmãos, que ele chama de bem. Está aí, ó. De fato, as minhas palavras fazem o bem a quem anda retamente. Verso 3, verso 4, do capítulo 2. Que palavras são aquelas? Palavras duras, palavras difíceis. Mas, meus irmãos, para aquele que de fato está com o coração arrependido, é o portal do perdão. O que é que Paulo diz? Olha, eu só soube que tinha pecado quando a lei me disse isso aqui. Quando eu me deparei com ela, ela disse. Aí eu, poxa vida, eu caí. Se Paulo não encontra aquilo, Paulo não seria o Paulo que nós conhecemos. Então lembra que eu disse para os irmãos, por mais que o discurso de justiça de Deus seja difícil e duro, mas não deixa de ser, meus irmãos, bom e gracioso. Porque Deus está interferindo na vida pecaminosa da pessoa e dizer, ó, está errado. Está dando uma chance de arrependimento. Por isso que ele diz isso aqui, as minhas palavras são boas para aqueles que andam na retidão. Aí você podia entender assim, aqueles que querem andar em retidão, para saber que não pode passar daquilo. Está errado, tem que voltar. Está errado. Isso aqui, alguns escritores mais contemporâneos, como um indivíduo chamado Bonhoeffer, ele chama esse evangelho, que não prega a verdade como um todo, ele chama de graça barata. E o que seria isso? Ele vai dizer mais ou menos isso aqui. A graça barata não é graça alguma. A graça barata incita uma falsa presunção que se revelará perigosa quando o julgamento de Deus recair sobre os pecadores que confiam nela. Na verdade, não é graça, é juízo. Porque ele fica anestesiado em uma verdade que não é verdade. E aí ele pensa que é graça, quando na verdade não é. Graça barata. Se não entender, eu vou tentar explicar. É você pegar partes da verdade de Deus, partes, e não ela inteira. O que seria isso? É você dizer que Deus é amor, mas nunca ensinar que Ele é justiça. É você ensinar que Deus é um Deus que abençoa, mas você não ensinar que Deus também amaldiçoa. Deus também amaldiçoa. Então, quando isso é colocado diante das pessoas, é uma graça barata, porque começa com a verdade, mas não diz ela na sua totalidade. Infelizmente, é isso que tem acontecido desde os tempos de Adão e Eva. Por isso que o Senhor alertou a ter cuidado com o que a gente ouve. Por isso que Paulo elogiou, né? Esqueci o nome deles agora, que Paulo pregava, os bereanos, que Paulo pregava, eles conferiam se aquilo que Paulo estava dizendo tinha cabimento. O nosso segundo ponto aí mostra a coragem do profeta. O profeta, ele está sendo perseguido, está sendo rejeitado por uma grande parte do povo de Deus, pela sociedade, pelos ricos. Os ricos ali que ele falou, depois ele vai falar com aqueles que governam, ele vai ter a total rejeição, mas ele se mostra corajoso em denunciar essas pessoas que disseram, isso não vai acontecer com a gente, essa desgraça aí não vai acontecer que você falou. Deus não é assim.
Deus jamais faria assim. Não? Aí ele continua. Olha aí. Mais a pouco, ele vai dizer algo aqui, meus irmãos, que parece tão insignificante, mas o crente, a responsabilidade maior é sua. O ímpio, ele está na ignorância. Mas você não queira estar assim diante de Deus. Assim como, presta atenção aí, ó. Mas há pouco, o meu povo, olha aí, o meu povo, certo? Se levantou como um inimigo. 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 De quem? Hã? Esse povo que está ouvindo esse sermão, que está dizendo, não, isso aí é tagarelice. Isso aí não vai acontecer. Deus não está planejando nada contra nós. Deus não vai criar nenhum provérbio para ridicularizar a gente. Nós somos o povo dele. Nós somos vencedores. Jamais seremos derrotados por nada. Nós somos prósperos. Jamais sofreremos escassez. Nosso Deus é um Deus que nos dá segurança, estabilidade, prosperidade. Jamais, jamais. Aí o profeta está dizendo: vocês são inimigo dele. Queira ser inimigo, meu irmão, de qualquer ser humano na face da terra, por mais poderoso que ele seja. Mas não queira ser inimigo de Deus. Pastor, eu crente, eu escolhido de Deus, eu posso ser inimigo de Deus? Pode. Porque está aqui, um monte do povo dele aí estava se comportando como inimigo. Ah, eu estou me comportando como inimigo. Mas eu não sou inimigo. Mas você vai receber o castigo do inimigo. É só você fazer as comparações. A Síria chegou, quando nós lemos Amós lá, as profecias, nós sabemos que isso se cumpriu, foi trágico. Morte, a perca dos bens, a perca da terra, como a gente já viu aqui que isso vai acontecer, está reiterando. E depois isso aconteceu com a Síria. A Síria também sofreu a mesma coisa, as mesmas coisas. Só que a Síria não era o povo escolhido, mas sofreu. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente se comporta como ímpio, as penalidades vão ser as mesmas. A única diferença é que se nessas penalidades a morte literal chegar a mim e a você, a gente não vai para o inferno. A gente está garantido, certo? Agora, a pergunta sábia que eu e você, ou a resposta sábia que eu e você deveríamos nos responder é: se eu sei que eu sou salvo, então por que eu vou viver como um ímpio, para apanhar como um ímpio, se eu sou salvo? Então vou procurar viver cada vez mais na obediência, no caminho da santidade. Isso é óbvio. Mas muitos crentes não vivem por quê? Porque não dão ouvidos e ficam com essa impressão equivocada de Deus, algumas verdades, mas não completas. Aí quando está passando a situação difícil, é o diabo. O diabo é o instrumento, mas quem está fazendo é Deus. Nunca esqueça de Jó. E Jó era fiel e sofreu o que sofreu das mãos de Deus através do capeta lá, quanto mais eu e você na nossa infidelidade. Então nós temos a capacidade, sim, de sermos inimigos de Deus. E nós temos capacidade de demonstrar que somos inimigos de Deus pelas essas mesmas ações aqui, ó. O que ele vai dizer? É sempre a mesma coisa, meus irmãos. É a ganância, é a avareza, é a insensibilidade para com o próximo, é olhar pessoas como coisas e os nossos sonhos, projetos como especiais. Aquilo que nós valorizamos. Está aí, ó, o que ele vai dizer. Além da roupa, vocês arrancaram a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. A capa é a ideia de que era a última coisa que a pessoa tinha. E tem até leis para isso, sobre a capa. Que o indivíduo podia estar devendo você, né? Mas você tinha que ter misericórdia e não tomar a capa dele. Nós vimos isso em Amós. Mas eles não estavam nem aí, não tinham um pingo de sentimento, de amor por essas pessoas. E o texto diz também
seguros sem pensar em guerra. Aí alguns dizem que a ideia aqui é de soldados que estavam na linha de frente, guerreando contra a Síria, tentando guardar a cidade, né? E eles lá, o povo de Deus e a cidade, totalmente corrompida, depravada, avarenta, gananciosa, fazendo de tudo para enriquecer cada vez mais e mais, enquanto eles estavam lá defendendo, né? E muitos deles perdendo a vida. E aqueles poucos que voltavam, né? Dizendo: a guerra acabou, né? O meu tempo de guerra acabou, vou voltar para casa, né? E vou me sentir seguro. Então ele não vinha pensando mais com medo, né? Nenhum tipo de angústia, mas na sua vinda aí ele descobria que tinha perdido a casa, o terreno, a esposa e os filhos. Olha o que o texto continua. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres do meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. A ideia aqui é que eles pegavam os filhos e vendiam para todo tipo de uso. Entendeu? Coisas perversas. Olha o que é que o povo de Deus estava fazendo, meus irmãos. E por que a pergunta é essa? Por que eles estavam fazendo? Porque eles não estavam ouvindo a voz de Deus, estavam ouvindo a voz dos falsos profetas, estavam ouvindo a voz do mundo. A voz do mundo é doce, é cheirosa, é maravilhosa. Entendeu? É isso que ela se propõe a fazer e vai fazer. Porque o mundo sabe, o mundo jaz no maligno, o mundo sabe, meus irmãos, o que é que nós ganhamos, sabe? Eu, quando tinha comércio, bomboniere, aí às vezes eu levava chocolate para casa, e às vezes eu queria induzir, às vezes a Ismênia ou a Débora, que um chocolate tal era ruim, que ela ficasse com outro. Não, isso aqui não é bom não, pega esse aqui não é bom não, isso aqui não é bom não. Mas eu sabendo que era o melhor, tentando convencer ela de que não era bom. É assim que o mundo faz. O mundo sabe que nós estamos no caminho certo, eles sabem. Eles sabem. Eles só não sabem que sabem. Entendeu aí? Foi Dilma aqui, foi Dilma. Isso aqui. Estou querendo dizer, irmãos, que eles são manipulados por Satanás. Entendeu? Manipulados. Aí eu e você, que deveríamos ter o evangelho que nos dá discernimento, saber, o que nós temos é muito melhor. Só que até chegar lá, a Bíblia já deixou claro para a gente vai ter aflição. Vai aparecer gente aqui oferecendo coisas, e principalmente dentro da igreja. Entendeu? Tão simples assim. O crente, ele está no mundo, e se ele não estiver ouvindo a palavra de Deus, meditando nela, ele vai começar a pensar como o mundo. E ele vai se tornar inimigo de Deus. E o mundo é assim, ó. Apareceu uma oportunidade, ela é boa, ela é de Deus. Então você está aqui, um crente da igreja bíblica, um jovem, desempregado, só liseira. Aí ele faz um concurso, aí ele passa no concurso. Aí vai ganhar 5.000 reais. Mas aí, para ele ganhar 5.000 reais, ele tem que ir lá para Manaus. Aí ele olha para o valor do dinheiro, 5.000, estabilidade e tal. É de Deus. Aí ele chega para o pastor Iranildo. Aí ele vai ouvir o que de mim? Meu irmão, isso é benção demais, vá-se embora. Não, ele vai ouvir de mim assim, ó. Se acontecesse isso, né? Por tudo que eu escuto da palavra de Deus, as prioridades eu dizer, meu irmão, você tem família lá? Tenho não, pastor. Você conhece o local? Tem igreja lá que prega o evangelho? Que você vá lá para se congregar? Pastor, eu nem pensei nisso, ó. Tu tem noção de quanto é o custo de vida lá? Ou seja, eu ia chamar ele para a realidade, para o discernimento. Mas igrejas por aí, faz um culto de ação de graça. Eu digo, vá meu filho, a bênção do Senhor. Aí lá na frente, se ferra todinho. E aqui não é profetizar coisa ruim, não. Se você está na igreja boa, e aparece uma oportunidade para você, você tem que avaliar tudo isso.
E normalmente o evangelho verdadeiro, ele te coloca com os pés no chão. E não só na emoção daquilo que aparentemente parece ser bom. É o que Miqueias está dizendo. Olha, o mundo não é tão assim como vocês pensam, não. Vocês estão achando que Deus está caminhando com vocês? Não. A visão que Deus tem de vocês é que vocês são inimigos. Olha o que é que vocês estão fazendo. Ele denuncia isso. Ele denuncia. E aí, no verso 10, ele diz, olha, não vai ficar barato não. Ele vai reprisar de novo o que ele já tinha dito anteriormente. Não vai ficar assim. Essa estabilidade de vocês, essa segurança de vocês, essa prosperidade de vocês vai sumir. Olha aí, ó. Levantem-se e vão embora. Está aí, ó. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Quando eles escutam essa palavra descanso, o Senhor está querendo fazer relação com a terra prometida, entendeu? Com a terra que manda leite e mel. Deus está fazendo relação com prosperidade, estabilidade, segurança, que era a promessa de Deus. Deus tirando o povo do Egito, onde estava sendo escravizado, maltratado, humilhado. E o Senhor disse, ó, vocês vão para a terra de descanso, vocês vão para a nova Canaã, a terra que manda leite e mel. Lá vai ser o descanso. Depois a gente entendeu, né? Que ali era uma figura apontando para um descanso que seria o próprio Cristo. Lá em Hebreus a gente vai entender isso. Quando o Senhor fala isso, é isso que o Senhor quer que eles entendam. Vão perder. Não é a terra prometida, não é que ainda. Entendeu? Nunca foi. Vocês deixaram de se aperceber dessa verdade. Vocês se apegaram às coisas do mundo. Vocês se abraçaram. Aí nós que temos mais luz, é aquilo que João deixou bem claro para a gente não fazer. Não. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não. Não olhe para o mundo. Não se apaixone pelo mundo. Não há descanso nele. Aí tudo aquilo que para eles era a segurança, era o descanso, não é? Era a prosperidade. O Senhor diz, ó, vão embora. E esse vão embora parece até um eufemismo. Porque esse vão embora aqui, ó, que ele diz duas vezes, levante-se e vão embora. Vão embora. É a Síria. Quando você lê isso aqui, irmãos, lembre de Amós. Os dois estão juntos. Lê lá. Lá o Senhor deixou bem detalhado como é que a Síria ia fazer para tirar eles da terra deles. Aqui é o Reino do Norte. Vão perder tudo. Vai acabar, não existe mais hoje. Perderam tudo. Por quê? O Senhor diz aqui, ó, mais uma vez, ó, vão embora por causa da impureza. Impureza, a impureza aí entenda, a impureza, idolatria, prostituição, avareza. Está tudo aí. Essa tríade anda junto. Entendeu? Impureza significa isso. E ele diz, sim, destruição. Destruição enorme. O enorme faz a gente lembrar o que o profeta Amós falou. Vai ser um negócio. Só lembrar os irmãos, esses irmãos estão lembrando. A Síria era o povo mais carniceiro registrado. É o mesmo povo lá que o profeta Jonas foi levar aquela palavra. Eles eram cruéis. E lá em Amós diz que eles iam chegar, as mulheres grávidas, e iam arrancar os filhos, assim como o Hamas. Tá? O Hamas aí é parecido. Tá? Parecido com os assírios. Por isso, destruição enorme. E aí o Senhor traz esse recadinho aqui das consequências, e aqui prova que eles não se arrependeram. Não mostram. O Senhor diz assim, ó, isso aqui é muito atual, meus irmãos. Se alguém seguindo o vento e a falsidade, porque ele chama, aquilo que eles têm ouvido, ao ponto de dizer, não, isso aí não vai acontecer com a gente, não. Deus não é isso aí, não. Deus não faz isso aí, não. Isso aí que vocês estão ouvindo acerca de mim, isso não é nada mais do que vento e falsidade. Inventar uma mentira do tipo, isso aqui, ó, é isso aqui que é muito atual, ó. Que era o que os profetas diziam para ele. Eles não ouviam Miqueias, ouviam os outros profetas. Essa é a mentira. Eu lhes profetizarei a respeito do vinho e da bebida forte.
esse tal será o profeta desse povo. Sabe o que isso significa? Vinho e bebida forte é uma pregação, é uma palavra de alegria, de prazer. É uma pregação que não fala de dor, de sofrimento, de pecado, que advém da dor e do sofrimento, que advém dor e sofrimento, porque o pecado faz isso. Por isso que a gente sofre, porque o pecado entrou no mundo. Por isso que a mulher sofre com dores de parto. Por isso que o trabalho do homem é afadigado. Foi por causa do pecado. Por isso que a gente sente dor. Por isso que a gente morre. É por causa do pecado. Aí o Senhor está dizendo aí, ó, eu vou entregar vocês para esses profetas que pregam só o prazer, que pregam só alegria, só festa, só júbilo. Não fala de inferno, só fala de céu. É isso. Isso faz lembrar a sentença do Senhor em Romanos, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1, propriamente dito. Eu vou abandonar vocês nos prazeres de vocês. Olha aí, meus irmãos. Aí aquilo que parece ser bom é ruim. O que é que você quer fazer? Eu quero viver minha vida de prostituição. Pode ir. Eu abandono você, pode fazer. Ah, o que é que você quer viver? Eu quero viver minha vida de liberdade sexual. Quero ser homem hoje, amanhã eu quero ser mulher, depois eu quero ser um cavalo, depois eu quero ser um passarinho. Eu quero ser o que eu quiser. Vá em frente. Vá em frente. Pode viver. Aí o cara sai feliz da vida, ainda ouvindo assim, é de Deus, Deus me aceita, eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça de Deus superabunda. É a melhor coisa, né, irmãos? É não, irmãos. É a pior coisa. Está aqui, ó. A respeito do vinho e da bebida forte. Esse tal será o profeta deste povo. É Deus dizendo, eu não vou levantar mais nenhum profeta para desfazer o que eles estão dizendo. Vocês querem viver enganados? Vão. E aí a gente sabe o resultado. Se ferraram todos. Todos? Não, meus irmãos, tem graça. Aí vem o nosso último pontinho aí. Você já ouviu aquele ditado que diz assim? Você é o que você come? Já ouviu? Você é o que você come. Aqui eu vou dizer, você é o que você ouve. O que é que você tem ouvido? De tudo que eu falei até agora, o que é que você tem ouvido? Quais são as pregações, os sermões? Você sabe identificar uma verdade total da Escritura? Spurgeon, um dos maiores pregadores reconhecido, e que os seus historiadores dizem, por ele ser considerado um dos maiores pregadores avivalistas, é que em toda a pregação dele, ele mostrava a justiça de Deus e mostrava a graça de Deus. Ele sempre fazia de tudo para no seu sermão ele mostrar toda a verdade acerca de Deus. Miqueias está fazendo a mesma coisa. Ele mostrou que Deus faz justiça, que Deus quer obediência, que Deus, de fato, abandona aqueles que têm um coração endurecido, mas nem todos se perdem. Deus sempre sustenta. E o que é interessante é que o fiel, ele sofre todas essas coisas aqui. Toda essa ação de Deus através da Síria, o fiel remanescente passou. Isso prova, meus irmãos, aqui, mais uma vez, que a salvação vem do Senhor. E quando ele escolhe, ele sustenta. Essa palavra não foi em vão. Embora que a maioria não tenha aceitado, Deus sempre mantém 1, 2, 3, eu não sei quantos. Mas Deus mantém. A prova disso é aqui, ó, que ele está dizendo. Ó. Nosso último ponto aqui, ó, vem o Senhor dizer isso. Ó. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei. 2 palavras fortes, que é Deus que faz. Eu ajuntarei, eu congregarei. Aí você diz, ó, até então era todos. Aí ele fala todos, mas o todos aqui ele vai especificar. O todos aqui é o remanescente de Israel.
Não é todos, todos, todos sem exceção. Entendeu? É o todos aqui em distinção. Aquele que o Senhor disse, esse aqui é meu. Está aí, ó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos. Todos quem? Os remanescentes. Como ovelhas no aprisco, como rebanho, no meio da sua pastagem. Farão muito barulho, ou seja, não vão ser poucos. Por causa da multidão de pessoas. E aqui é a linguagem profética, apocalíptica. Muitos comentaristas acreditam, e eu acredito também. Porque mais adiante ele vai ser mais específico. Embora que eu tenha que entender literalmente aqui, quando essas pessoas ouvirem isso aqui, eles não fazem a associação que nós fazemos. Jesus aqui está muito distante de aparecer. Mas o profeta ele tem um vislumbre. E ele diz isso aqui. Vocês, os remanescentes, vocês vão sofrer. Vai parecer que vocês estão desarrebanhados, que não tem uma liderança sobre vocês, porque está tudo corrompido. Mas tem, vai se levantar. Aí ele vai dizer, ó, diante deles virá um que abrirá o caminho. Aqui a maioria acredita que ele está falando. A dúvida é, ele sabe que é Jesus? Mas o ponto é, a gente não entrar em debate aqui. O ponto é que nós sabemos que isso aqui é uma referência a Jesus. Nós sabemos aqui, nesse tempo hoje, nós sabemos. Abre o caminho. E ele vai dizer no finalzinho, Rei e Senhor. Rei é a ideia de governo, Senhor de soberania. No meio de um caos desse, no meio de um juízo desse, Deus se coloca, se manifesta dizendo, eu estou no controle, sempre estive, sempre vou estar. Então, mesmo em meio a esse mundo cada vez mais depravado, meus irmãos, Deus ainda salva. Deus tem promessa de salvação. Está aí, ó. O texto termina dizendo isso. E o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor irá à frente deles. Parece contradição com tudo que ele vem falando até o verso 11. Vocês vão ficar sem rei, vão perder as terras, vão embora, vão ficar aqui. Vocês vão ser escravizados, e eles vão ser escravizados, vão para o cativeiro, o remanescente vai para o cativeiro, o da Síria e depois da Babilônia, os caldeus. Vão para tudo isso, mas aqui tem a promessa. Vocês vão sofrer nesse mundo, e sofreram. Mas o rei, o Senhor de vocês, sou eu. Isso vale para hoje, para amanhã e para depois. Então, nosso país está vivendo muito parecido com o que viviam aqui. Mensagens como essa, ensinos aqui, que nós temos durante a semana, durante o mês, não é bem aceito. Tanto que a gente não cresce com tanta velocidade. Porque aqui, pela graça de Deus, a nossa pregação sempre vai ser essa, para tocar o nosso coração orgulhoso, para que jamais a gente caia nessa, de ouvir um evangelho que não é o evangelho verdadeiro por completo. Que cada vez que a gente vem aqui, escute um sermão desse, a gente olhe para isso aí e diz, meu Deus, eu não quero ser teu inimigo. Senhor, eu não quero ter uma imagem errada, equivocada de quem tu és. Eu quero sentir alegria e prazer na tua presença, temor, mas um temor com reverência, com respeito. Alegria de saber que tu é bondoso, mas que tu é santo. Que tu é misericordioso, mas que tu é justo. Deus, que tu quer obediência, muito mais do que sacrifício. Esse é o ponto, meus irmãos. Para conclusão, meus irmãos, fique de pé, que aí nós vamos já... Eu já apliquei bastante coisas aqui, então eu vou ser mais resumido aqui agora. Quero dizer para você o seguinte, que essa noite, mais uma vez, nós somos desafiados a viver em obediência, discernimento, confiança e fidelidade ao Senhor. Vou repetir. Somos chamados, desafiados a viver em obediência, discernimento, confiança e fidelidade
no Senhor. E devemos olhar para esse mundo como a Bíblia manda a gente olhar. Que nós devemos buscar conhecer o Senhor. Por isso que as orações de Paulo eram sempre assim. O maior escritor do Novo Testamento. Quando ele ia orar pelos irmãos, ele dizia: a minha oração é, eu dobro meus joelhos para que você conheça, para que você fique arraizado, fundado em conhecer o Senhor Jesus. Como é que eu conheço Deus? Conhecendo o Filho. E onde é que eu conheço o Filho? Na sua palavra. E quais são os meios que Ele me dá para eu conhecer a igreja? A igreja é o maior meio de graça, é o maior meio de evangelismo. Por isso que eu digo para vocês, convide pessoas, meus irmãos, para ouvir isso aqui que vocês têm ouvido. Não, pastor, é porque eu ainda aguento ouvir. Eu já ouvi isso de irmão. Eu ainda aguento ouvir, mas tem irmão... Rapaz, e o Espírito Santo é o quê? Hein? Traga, rapaz, a pessoa convide. Quando eu digo convide, eu não estou dizendo para você ir lá, marcar o horário, passar na casa dele, pegar ele. Se for o caso, tudo bem. Convide, fale. Algum de vocês aqui convidou alguém para estar no culto hoje aqui? Abriu a boca, convidou alguém para ouvir isso aqui? Responda não, para não deixar eu triste. Convide pessoas para ouvir isso aqui. Deus vai falar mais, Deus tem falado mais. As mulheres, venham para a reunião de mulheres. Jovens, acordem, rapaz. Isso é isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu estou para pegar o jovem da igreja tudinho aqui, tudinho. Enrolar com o fio e tacar na tomada 220 para dar um choque aqui para ver se acorda. Rapaz. Que é isso, meu irmão? Entendeu? Às vezes eu estou lá em casa, eu digo, pelo amor de Deus, não aparece um jovem e diz assim, pastor, eu estou querendo pregar o evangelho na esquina, na calçada. Eu estou querendo que o senhor venha aqui na minha faculdade, dar uma palavra aqui para a galera. Pelo amor de Deus, meus irmãos, nós estamos no evangelho verdadeiro. Nós estamos mostrando que Deus, está aqui eu mostrei, que Deus é justo. Ele desce o cajado, mas ele é gracioso. Ele desce o cajado sobre quem? Sobre aqueles que insistem em viver na prática do pecado. O que é que eu tenho que fazer? Se arrepender, só isso. E viver para Ele. Então grave isso aqui. Ser desafiado a obedecer, a ter discernimento, confiança no Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse alerta. Que a tua igreja